A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã de domingo, não é mesmo, irmãos? Glórias a Deus. Estamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Deus está cuidando de tudo, né? Deus, ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus, ele nos faz promessa. Ele mesmo nos sustenta com a sua destra fiel. Ele nos livra, ele nos ajuda, ele levanta quando nós caímos. Deus, ele é maravilhoso, né? Até para nós receber a nossa promessa, meus irmãos. Amém? É Deus nos ajudando a seguir o caminho, né? A vencer batalhas. Ah, se não fosse Deus na nossa vida, meu irmão, pela nossa força, amém, pela a nossa força nós não chegaria até as bênçãos do Senhor. Mas nós conseguimos vencer, amém, pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos. Então Deus, ele faz uma promessa e ele cuida de nós para nós chegar até a promessa. Infelizmente, tem muitas pessoas, né, que não buscam o Senhor. Acha porque tem uma promessa, tem que ficar de braços cruzados. Não tem que se esforçar, não tem que buscar o Pai todos os dias em oração. Amém. Acha que as coisas têm que acontecer tudo na sua hora, no seu tempo. E não é assim. Quando Deus faz uma promessa para nós, meus irmãos, é porque nós somos escolhidos de Deus para vencer. E Ele vai nos dar a força que necessitamos, Ele vai nos dar a sabedoria para trilhar os melhores caminhos até a bênção. Amém, meus irmãos? Ele vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte diante de Deus. Buscar em oração, pedir direcionamento, pedir para Ele sabedoria. Amém, meus irmãos? Para nós continuar em frente. Agora tem pessoas. Ah, Deus prometeu para mim. Amém, meus irmãos? Começa ali a orar, jejuar, começa a se santificar. Quando chega um certo tempo, começa a parar, desanimar, porque não está vendo nada acontecendo. Não é assim, meu irmão. Amém? Glórias a Deus. Não é assim que funcionam as coisas perante Deus. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que buscar o Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus, hoje nós vamos falar, né, de Davi. Amém, meus irmãos? Por que que Davi venceu o gigante? Aliás, antes de vencer o gigante, ele venceu o leão e o urso. Amém? Lá atrás das malhadas. Então Deus estava vendo ele já. Amém? Deus vê o que o homem não vê. Amém, meus irmãos? Davi, ele não tinha estrutura, não tinha corpo, não tinha físico para ser um guerreiro. Davi não tinha estrutura nem aparência para vir ser um rei. Amém, meus irmãos? Amém. Mas Deus, ele sabe quem ele escolhe. Amém. E escolheu Davi, que anda segundo o coração de Deus. Amém, meus irmãos? E Deus fez uma promessa a ele, batizou ele com óleo, amém? Ungiu ele com óleo. Só que depois que Deus escolheu Davi, ungiu a cabeça de Davi, demorou um certo tempo para ele começar a aparecer, meus irmãos. Amém? A primeira aparição de Davi, amém, meus irmãos, depois de tocar a harpa para o rei, amém, meus irmãos, que eu esqueço o nome dele, deixa eu ver aqui. Ele tocou a harpa e logo em seguida apareceu o gigante, né? Apareceu o gigante mesmo. E Davi derrubou o gigante. Mas por que que Davi iniciou ali derrubando um gigante?
Porque ele buscou o Senhor. Por que que Davi venceu o gigante, meu irmão? Porque ele colocou Deus na frente da batalha. Amém. E nas outras batalhas que Davi travou, amém, na sua vida, ele sempre buscava a direção de Deus. Então ele não errava em buscar a batalha, a estratégia. Por quê? Porque primeiro ele buscava o Senhor dos Exércitos, aquele que vence, amém, e não perde uma batalha. E o que Deus quer falar conosco nesta manhã de domingo? É que se nós parar de lutar com a nossa própria força, com os nossos braços, e começar, amém, colocar Deus na nossa frente, amém, meus irmãos, nós vamos vencer batalhas que nem pensamos, amém, que ia acontecer na nossa vida. Por que nós vamos vencer? Pela nossa força? Não, Davi não tinha força. Davi não tinha nem aparência de guerreiro. Amém? Mas ele tinha o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. E ele andava segundo o coração de Deus, sempre pedindo a Deus sabedoria, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Então hoje, meu irmão, coloque uma coisa na sua cabeça. Depois que Deus ungiu Davi, demorou um tempo para ele acessar, amém, as batalhas e acessar até trono. Amém, meus irmãos? Demorou um tempo, tudo é um tempo na nossa vida. Tudo tem um tempo certo. Amém? Não é que Deus fez uma promessa para você há 5 anos atrás, amém? Ela não cumpriu ainda, que você vai desistir. Porque há um tempo que nós temos que esperar. Há um tempo de que Deus vai nos moldar para nós ficar do jeito que Ele quer. Amém, meus irmãos? E o tempo que Davi foi ungido, mas ficou ainda pastoreando, foi o tempo que Deus usou para moldar ele, para ele começar a enfrentar grandes batalhas. E quem que foi? O gigante. O que Davi fez? Ele foi lá com a sua funda e a pedra? Com a força do seu braço? Não, meu irmão. Davi colocou Deus na frente em todas as suas batalhas. Por isso que Davi foi um dos guerreiros que venceu a maioria de todas as batalhas. Não perdeu batalha, meu irmão. Porque ele sempre colocava Deus em primeiro lugar em sua vida. Aprenda uma coisa. Antes de você assinar contrato, antes de você abrir a loja, amém? Deus está falando aqui com alguém, amém? Antes de você iniciar um trabalho, coloque Deus na sua frente. Antes de você ir viajar, coloque Deus para ir na sua frente. Amém, meus irmãos? Quando você voltar da sua viagem, coloque Deus na sua frente. Amém? Que Deus vá na minha frente, que Deus limpa os caminhos por onde eu passar. Quando for abrir a loja, Senhor, eu consagro a Ti esse dia. Traga vendas. Amém, meus irmãos? Traga clientes para mim. Eu consagro a Ti, Senhor. Amém, meus irmãos? Antes de assinar o contrato, meu irmão, ore a Deus. Pede a Deus sabedoria para que você venha. Se for o certo para você, você assina. Se não for, deixa para lá. Porque muitas coisas, meus irmãos, que vêm na nossa vida, aos nossos olhos, amém, parece bom. Mas tem coisas que chega que Deus desagrada, que Deus não quer. Então nós temos que pedir direcionamento a Deus. Nós temos que sempre colocar Deus na frente de todas as coisas, porque Ele sabe, meu irmão. Ele sabe quem a assinatura certa que nós vamos dar, Ele sabe os papéis que estamos assinando, Ele sabe que nós necessitamos, amém, de vender para ter, amém, para cuidar das nossas obrigações, amém, meus irmãos. Coloque Deus na frente. É assim que Davi fazia para vencer batalhas.
Amém, meus irmãos? Quando nós colocamos Deus em prioridade na nossa vida, as coisas começam a andar. Não do jeito que a gente quer, mas sim como Deus quer. E o jeito que Deus quer, meu irmão, é melhor, perfeito e agradável do que o nosso jeito. Muitas das vezes, meus irmãos, eu olhava o caminho, achava que era bom e começava a trilhar o caminho, quebrava a cara. Amém. Muitas das vezes, amém, eu ia trabalhar e achava que o serviço ia ser bom, mas não, meus irmãos. Sem direção de Deus, nós pegamos caminhos errados. Sem estar conectado com o Pai, amém, meus irmãos? Ele não livra nós, se nós não estiver conectado. Mas quando nós estamos conectados com Deus, nós colocamos Deus na frente, Ele nos livra de caminhos que vão nos machucar. Ele nos livra de pessoas ruins. Deus é um Deus de poder e de glória, meu irmão. Comece agora, amém, pegar o exemplo do rei Davi, amém, do guerreiro Davi, vamos dizer assim, porque Davi foi um guerreiro. Ele venceu o leão e urso, atrás das malhadas, quando ninguém dava nada por ele. Amém, meus irmãos? Deus, ele escolheu você para vencer batalhas, para vencer grandes batalhas na sua vida. Mas você não pode parar. O que você tem que fazer de agora em diante para vencer, amém, as batalhas, as adversidades da vida, meu irmão, é colocar Deus na sua frente e confiar, crer, acreditar que Deus é contigo e que você não vai perder batalhas. Amém, meus irmãos? Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5, olha que diz a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar no reino 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Por que Davi reinou? Porque ele foi um homem obediente na presença de Deus. Amém? E colocou Deus na frente de tudo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer nessa manhã? Comece a priorizar primeiramente a Deus. Comece a colocar Deus na sua frente, para que você venha vencer grandes batalhas. Davi, ele venceu milhares de guerras, milhares de batalhas Davi venceu. Por quê? Porque Deus estava na frente. Amém, meus irmãos? Por que Josué e Caleb conseguiram acessar a terra prometida? Amém, meus irmãos? São dois também, né, que eu se inspiro neles. Por quê? E mediante do que eles estavam passando no deserto, meus irmãos, eles não desistiu. Eles continuou acreditando no Deus de Israel. Amém. E o que aconteceu? Eles colocaram Deus na frente, como Davi. Amém. Por isso que Deus ia na frente e vencia batalhas. Amém, meus irmãos? Se nós ver a passagem do livro de Josué, meu irmão, amém? Você vai ver, se você ler, você vai ver quantas guerras eles venceu contra reinos. Por que eles venceu? Porque Deus estava na frente. Então aqui nessas duas histórias, né, nós podemos ver que quando Deus está na nossa frente, nós vencemos até aquilo que é impossível. Amém, meus irmãos? Olha o Espírito Santo falando com você, o que é impossível para você? Coloque Deus na frente, porque Deus é aquele que traz o impossível, que faz acontecer
o impossível na sua vida. Coloque Deus na sua frente. Creia mais em Deus. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Amém? Se você vai no mercado, Senhor, vai comigo, multiplica o pouco que eu tenho. Amém, meus irmãos? Se você vai sair, vai viajar, coloque Deus na sua frente. Se você vai para o trabalho todos os dias, meu irmão, pede a Deus para te ir na sua frente. Quando sair do trabalho, Senhor, que eu chegue em casa. Amém, meus irmãos? Livra meus caminhos, limpa meus caminhos. Vai na minha frente, Senhor. Amém, meus irmãos? Começa a colocar Deus na sua frente, que você vai vencer grandes batalhas e você vai viver promessas de Deus. Deus tem bênçãos para te entregar nessa terra que já é do maligno. Você pode ver rumores de guerra, guerras acontecendo, né? Nação contra nação estão desentendendo, porque um acha que pode mais do que o outro. Amém? Então o ser humano por si próprio está se acabando. É pela ganância. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem é esse recado. Amém? Mas não tenha cobiça no que é dos outros. Não, não tenha ganância na sua vida, como esses grandes estão tendo. A ganância está acabando com o ser humano. A ganância, a vontade de ser maior, de ser grande. Amém? E grande só existe um: Jesus Cristo de Nazaré e Deus Pai Todo-Poderoso. Só Ele é grande. Só Ele é o Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? Só Ele é o Senhor dos Exércitos. Não existe grande na terra. Somos todos iguais. Amém? O buraco, quando nós morremos, é o mesmo, tanto para o rico como para o pobre. Amém, meus irmãos? Cuidado. Satanás, ele está usando pessoas para ganância. Ganância de dinheiro, ganância de ter as coisas, de ter bens materiais. E o povo, meu irmão, estão cegos. Amém? Estão se matando uns aos outros. Amém, meus irmãos? Satanás não precisa nem fazer nada. Ele está de braços cruzados, só olhando a ignorância do homem. Um matando o outro. Amém, meus irmãos? Então, vamos se apegar com Deus. Vamos colocar Deus na nossa frente, para que nós venha vencer batalha, para que nós venha passar por essas guerras que está surgindo, essas tempestades que estão acontecendo. Amém, meus irmãos? Em paz com Deus. Se apegue em Cristo Jesus. Porque os finais dos tempos, meu irmão, está aí. Amém? Deus, ele está usando criança, ele está usando senhor de idade, ele está usando tudo que está na terra para falar o evangelho. Mas muitos não querem ouvir. Amém? E Jesus está às portas. Amém? Vai chegar um dia, meus irmãos, que não vai ter a palavra de Deus e não vai ter quem pregar. Não vai ter. E muitos vão querer ouvir a palavra do Senhor, mas não vai ter a palavra mais. Por quê? Porque a porta da graça, da misericórdia vai estar fechada. Aí não adianta mais. Aproveite agora. Amém? Que você tem fôlego de vida. Aproveite agora que a porta da graça e da misericórdia está aberta. Venha para Cristo Jesus. Porque vai chegar um tempo, meu irmão, que estas palavras só vai estar no coração e na mente daqueles que leu e guardou os mandamentos do Senhor. Amém? Tem muitos hoje que têm sede de pecado, né? Mas amanhã vai ter sede da palavra de Deus, vontade de renunciar tudo a Deus, mas não vai ter como, porque a graça e a misericórdia estão fechadas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo. Amém. Você quer vencer batalhas? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida.
em tudo, que você vai vencer grandes batalhas, como o rei Davi venceu. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, que Deus traga, né, um dia de paz, um domingo em paz e felicidade com a família. Amém.